Olá, graça e paz. Mais uma vez nós estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Agradeço a você que me cedeu esse espaço na sua casa. Espero que tenhamos um bom tempo de meditação na palavra do Senhor. Todas as quartas eu quero compartilhar no livro de Atos e convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versos 1 a 11. Atos 1, de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Só até aqui, que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração. Eu gostaria de dar, como sempre faço, começando um novo livro, dar algumas informações sobre esse livro e gostaria de falar algumas informações desse livro, tá certo? O autor desse livro, livro de Atos, é Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. O mesmo destinatário, ele escreve a Teófilo, possivelmente o patrocinador desse projeto de Lucas, desse estudo de Lucas, dessa pesquisa dele, possivelmente o patrocinador. Atos foi escrito em torno de 63 depois de Cristo. E é interessante, um verso que é importante, é o verso-chave nesse livro, é um que nós lemos, que é o verso 8, que mostra justamente o propósito desse livro, o Evangelho ser pregado tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o desenvolvimento natural do livro. A gente percebe que, de fato, as coisas acontecem em Jerusalém, o Evangelho é pregado em Jerusalém, aos arredores na Judéia, chega a Samaria e vai até os confins da terra. Outra característica desse livro, é justamente a ação do Espírito Santo agora na vida dos apóstolos. Até então, Jesus caminhava com eles, mas a promessa que foi feita por Jesus, agora ela vai ser cumprida nesse livro, onde o Espírito Santo vai então agir através da vida dos apóstolos. Outra característica desse livro é sobre a igreja, a formação, o início da igreja, a gente percebe aqui no livro de Atos. Imagine você lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e de João desce de cara com Romanos.
Quando a gente faz essa comparação, a gente percebe o quanto Atos é importante, porque através do livro de Atos a gente consegue situar as outras igrejas que foram plantadas, tá? Um pequeno e breve resumo dessa carta, e agora eu gostaria de introduzir. A gente começa a perceber alguns assuntos que são tratados nessa euforia desse momento. Por exemplo, eu faço parte de uma rede de transmissão, de uma livraria, e a livraria tem mandado para mim posts sobre promoção de livros sobre escatologia. Certamente você já sentou com alguém também nos últimos dias e o assunto foi: será que Jesus já está voltando? Será que estamos no fim dos tempos? Esse assunto agora ele está em alta, né? É possível a gente ver um ou outro. Fui perguntado várias vezes, algumas vezes nesses últimos dias: olha, será que esses são os sinais do fim dos tempos? Bom, eu não vejo problema em nós falarmos sobre isso. É sempre oportuno falarmos da volta do nosso Senhor. Agora, o problema que eu vejo nisso é que esse assunto ele é sempre sazonal. A igreja só fala sobre os fins dos tempos quando há uma crise. Seja uma crise política, seja uma guerra que se instaura, seja um problema como esse, a pandemia que nós estamos passando, e aí isso desperta no coração das pessoas sobre o retorno de Cristo. Mas o retorno de Cristo não deveria ser lembrado por nós apenas em momentos de crise. Então, como eu disse, não há problema de falar sobre isso, mas por que é tão aguçada na memória, a memória das pessoas em saber sobre será que já estamos perto da volta de Cristo? Bom, e por que então que eu vou falar sobre isso, né? Porque a minha decisão de estudar esse livro, o primeiro capítulo fala sobre a ascensão de Jesus e também sobre a volta dele. Então, nós vamos falar sobre esse assunto e eu quero me fazer esclarecido com o tempo com relação a essas indagações, tá bom? Creio que a ideia central desse texto é a ascensão de Cristo, que tem uma perfeita conclusão do ministério terreno de Jesus. Essa ascensão mostra a perfeita conclusão do ministério terreno de Jesus. E há duas constatações que eu gostaria de compartilhar com você aqui, duas breves constatações. E a primeira delas é a realidade da ressurreição. A igreja ela precisa, e eu acredito que a igreja ela convive mais em proclamar essa ideia, a realidade da ressurreição. Vejo que nós como igreja falamos mais, ou então falamos bem, sobre a ressurreição de Cristo. Dos versos 1 ao 5 nós vemos isso, um verso que eu destaquei aqui se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. A ascensão de Jesus, o momento aqui da ascensão de Jesus, ele nos mostra, nos revela que a ressurreição de Cristo, ela foi incontestável, era uma prova irrefutável. Nós vemos que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus a ressurreição dele. É interessante quando nós, por exemplo, pensamos em Maomé. O túmulo de Maomé está em Medina, na Arábia Saudita. Lá estão os restos mortais de Maomé. De Buda, não conheço sobre o budismo e vi duas informações, uma que Buda tinha sido cremado e uma outra que talvez ele estaria restos mortais na China. Mas quando nós falamos sobre Cristo, o túmulo dele está vazio. Jesus Cristo ressuscitou e por isso essas provas incontestáveis. Há 10 textos nos Evangelhos e em Coríntios que fala da ressurreição, que prova a ressurreição de Cristo.
Vou falar brevemente aqui: as mulheres no túmulo, Maria Madalena, os 2 homens no caminho de Emaús, Pedro em Jerusalém, quando Cristo encontra os 10 discípulos, depois encontra os 11 discípulos, depois tem um encontro com os 7 discípulos que estavam pescando, mais uma vez com 11 discípulos, se apresenta também a Tiago, irmão do Senhor. Isso a gente vê em 1 Coríntios 15, e ainda em 1 Coríntios 15 diz que Jesus esteve com 500 pessoas. Então a ressurreição de Jesus, ela é provada. Agora, por que é importante falar sobre isso aqui nesse contexto? Porque os judeus propagaram naquela época que Jesus não havia ressuscitado, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E então, como os discípulos iriam refutar isso? Refutariam com a própria presença de Jesus. As pessoas precisavam saber que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus está com eles aqui. Jesus, ele é visto, Jesus é ouvido, e para que não ficasse nenhuma dúvida que não era um fantasma que estava com eles, Jesus come com aqueles. A ressurreição de Cristo é um fundamento importantíssimo no cristianismo, e o autor aqui, Lucas, no início desse livro, vai reportar essa ideia importante do cristianismo. O que Jesus faz, de acordo com o relato de Lucas? Ele fica 40 dias após a ressurreição, fica com os discípulos, ensinando os seus discípulos, instruindo os seus discípulos, aqueles apóstolos que agora seriam responsáveis. É interessante, discípulo é aquele que aprende, e agora Jesus está ensinando aos discípulos que se tornaram apóstolos, que seriam então aqueles que ensinariam. Jesus investe um tempo, talvez a gente poderia dizer, palavras inefáveis. Talvez nesse período de 40 dias, a ideia da ressurreição de Cristo e da missão de Cristo ficou um pouquinho mais clara na mente dos discípulos. 40 dias Jesus investe na vida desses homens. É interessante que essa escolha que o Senhor faz, diz o texto que Jesus escolhe esses homens para os instruir. Esses escolhidos são os responsáveis para propagarem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Vemos que Cristo também chama o apóstolo Paulo, e é interessante Atos 9:15, quando diz: ele vai ser um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Cristo parou para ensinar os discípulos, e nesse ensino, comissionando a eles a pregar o Evangelho. Sabe, queridos, nessa nossa responsabilidade como crentes, nós deveríamos nos ocupar com a pregação do Evangelho, falarmos sobre o nosso Senhor Jesus. Essa é a primeira constatação que quero compartilhar com vocês. Cristo ressuscitou. A segunda constatação, e nela eu quero gastar um tempo maior, que está dentro desse frenesi. Será que esses são os finais dos tempos? Quero investir um tempo maior, então, nessa constatação que nós vemos nesse texto, que é a certeza da volta de Cristo. É certo que Jesus irá voltar, e tudo isso se desenrola a partir do verso 6, com o quê? Eles, ao verem Jesus ali prestes a ser assunto aos céus, eles perguntam a Jesus, olha o que diz o verso: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A pergunta deles é: quando, Jesus, o Senhor vai restaurar Israel? O fato deles usarem essa palavra restauração, eles estão justamente ainda pensando num senhorio político. Eles esperavam que Jesus fosse o rei deles, esperava que Jesus tirasse Israel dessa opressão
romana. Por isso a pergunta então, quando o Senhor vai restaurar? Na mente deles era esse tipo de senhorio que eles esperavam de Jesus. Lembram da mãe de Tiago e João? Pede para Jesus o quê? Jesus, quando o Senhor estiver no seu reino, quando o Senhor restaurar o reino a Israel, coloca um filho à direita e à esquerda e o outro filho à direita. Era assim, eles pensavam nisso. Os discípulos no caminho de Emaús, a mesma coisa, estavam lamentando, Jesus, ele morreu, que pena, seria tão bom, a gente achava que ele restauraria, redimisse a Israel. Eles não entenderam que o reinado de Cristo não era territorial, e sim espiritual. Então, Jesus, ao ser perguntado quando, ele muda o foco. A questão não é quando. Olha como é que Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus está querendo dizer para eles? Olha, o que foi encoberto a vocês, a gente lembra de Deuteronômio 29, né? Aquilo que é encoberto, é encoberto e pronto, aquilo que é revelado a vocês, com isso vocês devem viver. Os discípulos estavam preocupados com isso. Jesus diz, isso não foi revelado a vocês, então não se preocupem com isso. Não precisamos ficar preocupados com a pandemia, se agora esse é um sinal de que Jesus está voltando. Meus irmãos, não é de agora que a gente vê sinais da volta de Cristo. Sempre que acontece algo, se levanta a bandeira, Jesus está voltando, isso é sinal do final dos tempos. Bom, há um texto em Romanos que é muito curioso, eu queria ler para você, Romanos 13, 11 a 14. Olha só o que Paulo diz, preste atenção. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Como é que Paulo começa esse texto? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele escreve em torno do ano 55 depois de Cristo. 2000 anos depois. Como seria essa expectativa, hein? Se Paulo lá já dizia, olha que está mais perto do que quando cremos, quem dirá hoje? Então, a preocupação, se esse é o sinal dos finais dos tempos, ela é desnecessária. Paulo já estava dizendo isso há muito tempo atrás. Está mais perto do que do dia em que nós cremos. Eu disse no começo, sim, é sempre oportuno nós falarmos da volta de Cristo, mas não por conta de uma pandemia. Não por conta de uma guerra que amanhã pode estourar em tal lugar. Estoura-se uma guerra, começa-se uma guerra e as pessoas, esses são os sinais dos fins dos tempos. Não, devemos sim falar da volta de Cristo, mas não por causa disso. Esses sinais, eles vão aparecer, eles vão vir sempre, mas Jesus já está voltando. É iminente a volta de Cristo, independente de pandemia, de guerra ou de qualquer outra coisa. Jesus disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Então a ênfase que eu quero dar, meu querido, quero compartilhar com você não fique preocupado se esse é mais um sinal ou não. Jesus tira o foco dos discípulos quando eles estavam preocupados se era ou não o tempo. E Jesus coloca o foco em quê? É o que eu quero ver com você agora. É o final dos tempos? Sim. Eu creio que sim. Jesus está voltando? Sim, eu creio que está.
mas o foco que Jesus dá é a outra coisa. Não preocupem então com o tempo. E aí ele fala no verso 8 o quê? O que vocês têm que fazer é receber o Espírito que vai descer sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Quero voltar com você. Quando Jesus foi perguntado, quando? A resposta de Jesus é, o quê? Não se preocupem com quando, mas o que vocês têm que fazer? E Jesus então comissiona os seus discípulos, não fiquem preocupados, não fiquem observando os sinais, apenas preguem o Evangelho, e é isso que a gente vê nesse livro. A gente vê os apóstolos pregando em Jerusalém, eles saem de Jerusalém, vão para Samaria, pregam aos samaritanos, Filipe faz isso, Pedro e João também acompanham nisso. Depois a gente vê, após a conversão de Paulo também pregando nas suas expedições missionárias. A gente vê no final desse livro, Paulo chegando a Roma, os apóstolos entenderam a resposta de Jesus: se ocupem em pregar o Evangelho. Não fiquem vendo sinais, agora é a hora de voltar, não, agora é a hora de voltar. Se ocupem em pregar o Evangelho. Meus queridos, fazendo a aplicação a nós, é através de nós que o Espírito Santo vai falar a pessoas. É através de nós seremos as testemunhas de Cristo, nós somos as testemunhas de Cristo, não temos mais os apóstolos aqui para falarem, nós temos essa responsabilidade. Então, será que ao fim, independente de ser o fim ou não, se ocupe com aquilo que Jesus está mandando fazer? Pregue o Evangelho. E isso vai ser através do Espírito Santo. Davi Williams disse o seguinte: o testemunho eficiente, preste atenção, o testemunho eficiente só pode ser levado a cabo onde o Espírito estiver presente. Vou de novo. O testemunho eficiente só pode ser levado a cabo onde o Espírito estiver presente. E ele continua dizendo: e onde o Espírito está presente, sempre haverá testemunho eficiente. Onde o Espírito está, o testemunho, ele se torna eficiente. O que cabe a nós fazermos? Proclamar o reino, testificarmos de Jesus, obedecermos à grande comissão, pregar o Evangelho e fazer discípulos, como diz Mateus 28. Como eu disse, os apóstolos se ocuparam com isso. Alguns deles morreram ao se ocupar com isso. Estevão foi apedrejado porque se ocupou em pregar o Evangelho. Nós, como o povo de Deus, creio, meus irmãos, que num contexto como esse, precisamos buscar estratégias para a evangelização. Acredito que agora é uma grande oportunidade para evangelizar e não se ocupar se é sinal ou não do fim dos tempos. Penso que quando em breve retornarmos às atividades na igreja, acredito que precisaremos buscar sabedoria de Deus para evangelizar as pessoas. Um aspecto que quero abordar ainda da ascensão de Jesus, de forma breve, é sobre esses dois mensageiros. Eles têm um papel muito importante aqui. Há uma certa discussão, palavra usada aqui no grego, aner, que está se referindo então a homens. Então a tradução, quando diz dois varões, pensa-se que são homens. Porém, essa expressão, vestidos de branco, sempre leva a pensar em anjos, porque branco tem a ver com pureza. Bom, homens ou anjos, há uma discussão nisso. Nosso foco não deve ser nessa discussão, mas no que eles dizem. E eles dizem o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Glória a Deus. A mensagem desses homens, desses dois homens, foi
uma mensagem de esperança. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. É com essa expectativa que devemos pregar o Evangelho. Não preocupado com os sinais, mas preocupados sim em pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando. Essa é uma promessa certa, promessa essa que foi feita pelo próprio Jesus. Lucas 21, 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Jesus vai voltar. É interessante nós fazermos aqui algumas comparações breves, alguns detalhes dessa volta de Cristo. A volta e a ascensão. Na ascensão, poucos viram a ascensão de Jesus. O texto nos revela isso. Mas na sua volta, diz a Bíblia que todo olho verá. A importância de falarmos sobre a volta de Jesus. Aqui a gente vê Jesus partindo sozinho, mas quando ele retornar, ele vai retornar com milhões de santos. O foco aqui agora dos varões é: não fiquem olhando para cima. Agora olhem para cá, olhem para as pessoas e vão pregar o Evangelho a esses que estão perdidos. Penso, meus queridos, que temos muito trabalho a fazer. Eu e você temos muito trabalho a fazer, que é o trabalho de evangelizar, que é o trabalho de pregar. Foi a comissão dada aos apóstolos que se reflete a nós, pregarmos o Evangelho. Quero concluir essa, como eu disse, uma breve meditação com vocês, pensando na ordem aqui dos fatos. Dentro dessa programação divina, qual a ordem dos fatos? O primeiro é que Jesus, ele voltou para o céu. Ele foi assunto ao céu. O segundo fato é que após a subida de Jesus, 10 dias depois, o Espírito Santo, então, no Pentecostes, desce e capacita a igreja a evangelizar. Terceiro fato é que a igreja sai para testemunhar. Vemos nesse livro e vamos estudar alguns trechos desse livro que a igreja, que os apóstolos saem para testemunhar. E acredito que estamos inseridos aqui, meus irmãos, nessa fase. Devemos sair para testemunhar. Por quê? Porque o quarto fato é que Jesus vai voltar. E enquanto isso, eu e você devemos pregar. Cristo foi, o Espírito Santo veio, e agora temos que ir como igreja anunciar que Ele vai voltar. São os sinais dos tempos? São os sinais do fim? Pode ser, mas a ênfase é: preguem o Evangelho. Preguem que Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe, meu querido. Espero que essa palavra traga um pouco de paz ao teu coração. Não devemos nos preocupar se é um sinal ou não. Se ocupe com aquilo que Jesus quis que os apóstolos se ocupassem. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O tempo não compete a nós, Jesus disse. Está reservado apenas para o próprio Pai. No tempo certo, Cristo vai voltar. E até lá, com sinais ou não, pregue o Evangelho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez por esse tempo com vocês.